Bem, então, Helena, Amélia, Telma, obrigada por estarem aqui. E quem nos está a acompanhar através do direto no Facebook. É um gosto eu estar aqui no segundo webinar, para conversar convosco sobre a felicidade, adoçar ou salgar a nossa manhã, e da parte da tarde também vou estar com quem se inscreveu e com quem quiser partilhar comigo e com todas as outras pessoas que estiverem aqui sem julgamentos e com ação. É o tema desta nossa conversa de hoje. E antes de avançar propriamente dito, aqui neste webinar, nesta imersão, não é? Neste encontro entre nós, eu gostaria que nós respirássemos fundo, só uma vez, e inspirássemos e soltássemos assim devagar. Não é para relaxar, é para nós conseguirmos chegar aqui, ok? Porque estamos sempre cansados, andamos sempre a correr, uh, estamos sempre a acelerar e também de estar sempre com pressa, não é? E aqui não é para correr agora, está bem? Aqui é para conversarmos um bocadinho. Por isso vai ser uma conversa real, não é? Eu não vou estar só aqui a falar, espero eu, não é? Até porque eu também gosto muito de ouvir, gosto muito de falar, mas também gosto muito de ouvir. Uh, por isso, a ideia é nós conseguirmos depois também fazermos uma ação, mesmo pequenina que seja, que vocês é que vão escolher, uma ou duas, aquelas que vocês entenderem que se adapta àquilo que vocês querem, e depois termos aqui espaço para sermos quem somos, por isso não há vergonhas, está bem? Vamos estar aqui cerca de 90 minutos, isto vai estar organizado mais ou menos por quatro temáticas principais, vamos ter aqui dinâmicas, vai ser obviamente aqui verdadeiro e humano, porque é o que nós somos. E vamos trabalhar o corpo, as pequenas ações, os sistemas japoneses e fazemos uma meditação final. E eu falo também um pouco do meu projeto do Better Happiness. Este é o segundo webinar, dos 12 webinars gratuitos que vamos ter ao longo do ano. Comecei o Better Happiness com os 33 dias, não é? Dos desafios. E agora, assim, brevemente, para quem não teve no primeiro encontro, temos aqui repetentes e eu agradeço. Ah, Nós, no primeiro encontro, conversámos sobre muitas coisas, não é? E vivemos também aqui esta questão de, às vezes, estamos no automático, e a ideia era brincarmos com o trocadilho do salgar os nossos dias, ou adoçar os nossos dias, e daí o título também do nosso webinar ser sempre este. Mas descobrimos efetivamente naquele dia, pelo menos eu senti isso, e corrijam-me se eu estiver errada. Descobrimos que a felicidade está nas pequenas escolhas, não é? E na presença, e também na gratidão. Hoje já vamos dar aqui um passo em frente, está bem? Vamos passar também da consciência à ação, e sem isto, sem os julgamentos, não é? Que fazemos muito. Por isso, isto é um pequeno passo, mas é um grande passo, não é? Vamos ver como é que vai correr. E agora, quero-vos ouvir. O que é que acham deste programa que eu pensei para nós? O que é que acham desta conversa? Olá, olá, bom dia. Telma, bom dia. É interessante. Vamos lá conversar um bocadinho. Vamos nessa? Sim, Ó, vamos. Vanessa, mas a Vanessa não veio. Ai, mas está aí a tua Vamos, filha, vamos. Telma. A marota está aqui. Ótimo, ainda bem, ainda bem. Muito bem, boa. Mais, Mãe, podes. Amélia, parece-te bem? Não estamos a ouvir? E a Helena, também não. Também não estamos a ouvir.
Não querem ligar o micro? Eu não estou a ouvir. Eu, com muita pena minha, não consigo Ok. ouvir, Susana. Não consegues? Tenho dificuldade a ouvir. Já vi Hum, que está aqui uma menina pequenina muito gira, gostava de ouvir, mas isto é das tecnologias para a próxima, já sei, tem que haver telemóvel e tem que haver auricular. fones. Falta os fones, é isso. É Tenta à isso, tarde. exatamente. Se quiseres tentar à tarde, pode ser que esteja melhor. Ok, ok, Passo. então vá. Beijinho. Obrigada. Obrigada eu. Amélia, não sei se Olá, conseguiste ouvir. Susana. Olá a todos. Então é um prazer estar aqui convosco e com este programa que nos trazes e que promete. Eu vou estar aqui o melhor que conseguir e espero que tu nos passas aqui muito deste teu despertar aqui no online, deste trabalho fantástico que desenvolves. Eu sei que há vários anos tu tens este trabalho em prol das pessoas, de transformar as pessoas, de desenvolver pessoas, de tirar o melhor das pessoas. E por isso acredito que tu estás a fazer muito bem, porque isto é o melhor que nós podemos fazer, é trazer esta consciência do bem que há em cada um e nem sabemos o quanto de bom temos e que podemos, só porque nos permitimos estar num evento destes, muitas vezes é o começar de algo maravilhoso. Por Muito bem, isso, então embarcas, parabéns. não é? Obrigada, Amélia. Tão bom. Tão bom estar aqui contigo também. Então, e como é que se sentem hoje? Quem quiser escrever no Facebook, escreve. Eu vou estar aqui no Zoom, não consigo responder, mas não há palavras feias, nem há palavras bonitas, há apenas palavras verdadeiras, não é? Eu estou contente, mas já falo convosco. Queria-vos ouvir também. Conseguem? Ao escrever aqui no chat aquilo que queiram. Se calhar é complicado agora para a Telma. Sim, há dias em que nós acordamos mais felizes, não é? Há dias em que acordamos mais cansadas. Eu pelo menos falo por mim. Vou já falar. Hoje, por exemplo, eu não dormi o suficiente, mas depois lembrei-me, também não preciso resolver isso agora, não é? Porquê? Porque hoje é dia do webinar, olha, e fiquei tão contente e comecei logo amanhã a pensar no mar e nos pensamentos e nesta metáfora, não é? Dos pensamentos e da água, que é algo que eu tanto prezo e tanto que até coloquei a iniciarmos aqui este webinar, aquela música do Jorge Palma que fala da estrela do mar, e que eu gosto tanto destas profundezas do oceano e dos pensamentos e tudo mais. Ahm, não sei se concordam comigo, se têm outro tipo de pensamento, como é que se estão a sentir agora? Telma, consegues ligar o micro ou não? Sim, sim, está aqui um bocado de barulho, mas pode ser. Não há problema, faz parte. Pois faz, pois faz. Foi o que eu disse, né? De modo geral. Eu quero falar. Queres falar o quê, filha? Não é ela. Como é que ela se está a sentir? Como Pergunta! te sentes, filha? Como estás? Diz aqui a Suzana. Estás feliz ou estás triste? Feliz. Que bom! Estás feliz porquê? Porquê? Podes contar? Sim. Estás feliz porquê? Diz. É porque eu cortei aquelas coisinhas. Porque cortaste as coisinhas? Sim. Tá Ah, o bem. que estás a fazer? Recortes com uma tesoura para ver se fica em silêncio, mas nem assim. Nem Mas é isso para fazer o funcionou. quê? Os recortes vai fazer o quê? Qual é a ideia dos recortes? O que é que vais Vais fazer construir? o quê com os recortes? É, primeiro eu coloco aquilo um bocadinho de rosa. E eu, eu ponho um bocadinho aqui de farinha e,
e eu passo, e depois eu passo a 10. Filha, ninguém te percebe. Ninguém te percebe. Tá Mãe, bem. mãe, traduz. A mãe traduz sempre, não é o que os Não, está filhos a dizem. contar que vai fazer No uma início. poça com farinha. Já não... Ótimo. Está aí a contar as aventuras que ela vai fazer. Muito bom, muito bom. É preciso é imaginar, que é para depois passar à ação. Ela já está a fazer É isso, verdade. Telma. É verdade, é verdade. Para o papel. Muito bom, muito bom. Ai, filha, cuidado. Eu vou desligar um bocadinho o micro, senão. Está bem, combinado, combinado. Eu vou. Tranquilo. Pronto, hoje a minha verdade foi esta. Amélia, não sei se queres dizer alguma coisa. Hoje a minha verdade, hum, eu todos os dias, antes de sair mesmo da cama, coloco sempre uma intenção para o dia. Uhum, O que é que eu vou fazer melhor? Como vou, como me vou sentir ou os meus pensamentos, como vou zelar por eles, uhum, focar-me sempre mais naqueles que favorecem, e como vou continuar no meu propósito. Então, isto são sempre três questões que, antes de sair da cama, põe logo uma verdade em nós, um movimento diferente para o dia. E depois continuo. A primeira hora da manhã para mim é muito importante e posso dizer que em grupo ainda é melhor. Por uhum. isso, Eu a corroboro. verdade é esta. Eu corroboro, que eu também estou lá. Obrigada, Amélia. Sim, Muito sim, é bom, bom muito bom. pôr boas intenções para o dia. É verdade, é verdade. E uma das frases que me orienta, e foi algo que eu também partilhei nessas nossas manhãs, é isto, não é? É nós não termos julgamentos, crenças e acreditar que efetivamente eu posso ser feliz e estou a agir de acordo com isso, em função disso, não é? Eu acredito confiando e por isso eu sou autêntica. Acima de tudo, é algo que me faz também crescer, não é? E sentir-me bem comigo própria para conseguir também estar bem com as pessoas que estão à minha volta. Então, quais é que são aqui os objetivos desta nossa conversa, deste nosso encontro? Ahm, no seguimento do primeiro, não é? E isto será sempre um crescente e uma evolução daquilo que vamos falando, nas nossas conversas e quero sempre a vossa participação e a vossa autenticidade também e as vossas partilhas, não é? A ideia é nós conseguirmos ser capazes de identificar e aplicarmos uma ação prática baseada, em alguns princípios, e eu trago-vos aqui alguns princípios da neurociência e também da filosofia japonesa, que vão promover aqui o bem-estar emocional e a mobilização para a mudança. Mas sem julgarmos, não é? Sem o recurso ao autojulgamento, que é algo que nós fazemos com muita facilidade. Vamos trabalhar esta questão do corpo, e também um sistema, que é o tal sistema japonês, e praticar um bocadinho. Por isso, a nível de objetivos específicos, vamos identificar aqui o hormónio ou a hormona que mais precisamos de ativar, aplicar também um dos três conceitos japoneses, e eu só vou explicar estes três, está bem? São mais. Vamos também definir uma ação, uma pequenina ação para as próximas 24 horas, o que é que vamos fazer a partir da manhã, uma coisa pequena que pode fazer a diferença. E depois vamos, com isto, também estar a reduzir aqui o nosso auto-julgamento na relação com esta transformação e com esta mudança. E desta forma também estamos a regular aqui o estado emocional através desta pausa que é consciente. No final farei então uma pequena meditação. Então, o corpo, efetivamente, ele também acredita. Não sei se já ouviram falar no Quarteto da Felicidade. É uma pequena ação que vai colmatar a falta dela, não é? E vai mudar também aqui o nosso dia. Por isso, ah, quatro, quatro hormonas, quatro ações, zero stress, zero complicações. É um bocado aqui nesta síntese global que eu quero que consigamos falar um bocadinho acerca disso. E vocês já ouviram falar nestes nomes, como é óbvio, não é? A ocitocina, a serotonina, a dopamina, as endorfinas.
E tudo isto, quando não está em equilíbrio, faz com que muitas das vezes nós possamos ficar doentes, não é? Provavelmente já vos aconteceu, pelo menos a mim, já me aconteceu. Também conhecem alguém que provavelmente já teve uma situação em que precisou efetivamente de pensar naquilo que está a acontecer, não é? E perceber o que é que o corpo está a dizer, porque é muito importante haver aqui uma estabilização, uma regulação. Quando há este desequilíbrio, o corpo pode reagir de diferentes formas, ou em stress, ou no aumento de peso, ou na diminuição de peso, ou no mau humor, ou desmotivação, procrastinação, etc. Não é? Insónias, e em casos graves, quando não há aqui esta química dos neurotransmissores, nós até podemos ficar com outras doenças até mais graves, burnouts, depressões. E isto ao longo do tempo foi sempre estudado por vários pensadores, artistas, até que se dedicaram a definir e a representar a felicidade. E nos últimos tempos tem-se trabalhado efetivamente numa vertente menos romântica da coisa, ahm, a tentar aqui então explicar de outra forma a felicidade como um processo biológico para encontrar o que é que está a desencadear este nosso sentimento sob o ponto de vista físico. E daí surgirem-nos então aqui autoras como a Loretta, dos Hábitos de um Cérebro Feliz, ela escreveu esse livro e também é investigadora, e ela explica muito bem que quando o cérebro emite uma dessas reações químicas, nós estamos-nos a sentir bem. Não é? E então vamos perceber o que é que cada uma destas substâncias efetivamente nos traz. Por exemplo, as endorfinas são uma substância química natural que, de certa forma, é considerada como a morfina do nosso corpo. É quase como uma espécie de um analgésico. Já foi descoberto, não é? Há bastante tempo. E acaba quase por ser aqui uma breve euforia que vai mascarar a nossa dor física. E por isso, comermos alimentos picantes vai ser aqui uma forma também de libertarmos esses opiáceos naturais e depois vai conduzir então a uma sensação também de felicidade. Podemos também comer outro alimento que sintamos que tem esse efeito, podemos dançar, podemos cantar, podemos trabalhar em equipa, por exemplo, e isto também poderá então libertar as endorfinas. Depois temos a serotonina, que flui quando nos sentimos importantes, não é? O sentimento de solidão e até mesmo a depressão são respostas químicas à ausência desta substância, e isso também é algo que tem sido muito estudado nos últimos tempos, e como todos sabemos, a depressão, infelizmente, é uma das principais causas de invalidez em todo o mundo, não é? Há muitas pessoas que são afetadas por este transtorno mental, mais de 300 ou 400 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E depois também temos aqui estratégias, como é óbvio, não é? Cada um tem que sentir o que é que faz sentido para si próprio, não é? Recordarmos momentos felizes é muito importante. Um sintoma da depressão é nós esquecermos dessas situações em que fomos felizes. Por isso, estarmos a ver fotografias, antigas, conversarmos com alguém que nos traz essas memórias, recordar momentos felizes, conversar com um amigo, pode trazer aqui este refrescar, não é? Irmos apanhar sol, recebermos uma massagem, fazermos exercício físico. Concordam? Depois temos também a dopamina, não é? Que está ligada à nossa motivação. Por isso, se nós precisarmos de sentir mais motivados, se precisamos de nos sentir com mais propósito, então temos que investir nesta química natural do nosso corpo. O certo é que, adicionada, quando se dá aqui o primeiro passo rumo a um determinado objetivo, é mais fácil, não é?
Porquê? Porque depois vamos alcançar uma meta. É interessante ver isto, não é? É fácil poder ser gerada através de uma coisa simples do dia a dia. Eu vou encontrar aqui já um lugar para estacionar o carro. E acontece, não é? E isso pode ser maravilhoso logo. Ou, algo que não acontece todos os dias, mas que também acontece, não é? Vou ser promovida. Ah, ganhei o Euromilhões, sei lá, tanta coisa, não é? Por isso, a melhor maneira, é definirmos também metas a curto prazo, muitas das vezes, e depois dividir por objetivos a longo prazo, em metas que depois podem ser alcançadas mais rápidas e celebrarmos quando atingirmos essas metas. Isso é muito, muito interessante de ver quanto o nosso corpo nos dá esses sinais, não é? E depois, por também ser relacionada com o desenvolvimento dos comportamentos, e dos vícios, maternos. A oxitocina é muitas vezes apelidada, da hormona dos vínculos emocionais ou então da hormona dos abraços. Ela faz aqui a construção da confiança que é necessária para desenvolvermos os nossos relacionamentos emocionais. Por isso, abraçar também é uma forma simples de conseguirmos aqui o aumento da ocitocina, darmos ou recebermos um presente, também acaba por ser aqui outro, exemplo. Qual destas aqui é que te chamou mais a atenção? Querem ligar o micro? Ou querem escrever? Oxitocina. Foi? Ah, Uhum. gostei da ideia, não sabia desse dos abraços. Então, mas isso é uma coisa que tu fazes com facilidade, Pois, 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 não pois, é? mas O teu não filho. tinha noção, né? Não tinha noção que. Uhum. Mas isso é bom também para começar a dar mais abraços aos meus miúdos. E é tão bom dar abraços prolongados, Telma. É verdade, é verdade. É assim. Não, eu gosto de abraços, mas às vezes quando temos consciência das coisas, né? Se Uhum. fizermos certas coisas, né? A nossa vida também vai melhorar de alguma forma. Uhum. É diferente do que fazermos sem consciência, né? Quando fazemos com consciência é sempre muito melhor. Claro. Até porque quando nós dizemos assim, com a falta desta substância, eu estou-me a sentir mais sozinha. Então o que é que eu posso fazer? Não é? Pois, Então, olha, já sei, agora vou dar um abraço. exato, Não é? Agora exato, vou dar um beijinho. Pronto. exato, exato. Isso até é fácil de explicarmos às crianças. E elas Pois, estão tão atentas a tudo, não há é? Para tudo, elas é sim. tudo surpresa, é tudo novidade. Se nós começarmos logo desde pequeninos, é maravilhoso. Dá aí um abraço à tua filha, por mim e por ti, e pela Amélia e por quem nos está a ver. Eu dou, eu dou. Ela agora foi buscar não sei o quê, foi Foi, vou buscar mais buscar uma mais uma caneta, tesoura ou uma mais uma caneta. caneta, Pronto. ou sei lá. E Amélia? Susana, então, o que eu posso dizer aqui, ah, e está muito claro esta tua explicação a nível destas substâncias ou desta química que o nosso cérebro produz e como isto se liga quando nós entendemos como é o nosso cérebro, como é esta máquina tão poderosa que temos. E estas substâncias ou esta parte desenvolve-se no nosso cérebro do lado direito. Digamos que onde está a parte emocional ou onde acedemos à parte mais profunda de nós, do nosso subconsciente. Então, é tão importante isto para o nosso dia a dia, porque nós estamos sempre mais no mundo dos cinco sentidos, no mundo racional. Uhum. Então, esta parte em nós ajuda a trazer este lado emocional, este lado que precisamos diariamente para nos conectar conosco. Este esta parte do ter e do fazer e do ser. Estamos numa altura de conectar mais com o ser. E para o fazermos, e porque temos tantas distrações à nossa volta, não é? No mundo que se organizou, não é fácil, por isso temos que ter esta consciência do que isto faz em nós e porque é que é importante isto em nós. Então, desenvolver
estes pequenos hábitos diários, porque é mesmo simples, só que para isso precisamos de tomar consciência. O mais difícil é tomar essa consciência, porque em qualquer lugar, em qualquer idade, isto é possível fazer-se se temos consciência disto e o bem que vai fazer. Alguém que pratica isto, nem que seja um minuto, vai sempre ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, mais harmoniosa e vai estar num estado de bem. Quando estamos num estado de bem, nós tornamos-nos mais criativos, Uhum, tornamos-nos mais capazes de aprender, uhum. ninguém aprende no stress nem na confusão. Então, isto faz muito bem ao ser humano e em qualquer idade. Por isso, hoje que estamos aqui, Susana, parabéns que trazes este, hum, esta área, e que pessoas que vão ouvir e que vão, passem esta palavra, no sentido do bem que isto faz ao ser humano. Claro que sim, é preciso mesmo escutarmos o corpo, não é? É para eu saber para mim o que é que me faz falta e é para nos lembrarmos disto, tal como estávamos agora a falar, não é? Quando a Telma estava a dizer, não tinha essa noção, não tinha esta consciência, é importante, por isso a ocitocina para ela fez mais sentido. Pronto, a Amélia já está muito mais familiarizada com isto e se calhar com mais facilidade consegue perceber logo. Há dias mais difíceis, há outros que são menos difíceis, mas está tudo certo, não é? O que interessa é nós olharmos para nós e percebermos efetivamente isso. Eu estou numa fase que preciso cuidar do meu corpo, não é? E isto fez-me sentido trazer aqui hoje. Até porque faz sentido estarmos sempre a relembrar isto. Obrigada pelas vossas ideias e também por compreenderem isso desta forma. Passando aqui, ao sistema, ou seja, a uma estruturação, e trago-vos aqui a ideia que os japoneses, têm de uma forma mais bonita ou mais poética, não é? De trabalhar estas questões. Eles referem que a preguiça, não é julgada, que ela, é compreendida. Por isso, as pessoas não são normalmente chamadas de preguiçosas, como na nossa cultura, aqui em Portugal. E então elas são convidadas a participar em sistemas que vão tornar as ações inevitáveis. Pronto, são várias, são 7, mas eu hoje só trago aqui três delas, está bem? Até porque keep simple, não é? Acaba sempre por nos ajudar. Tudo o que é mais fácil e mais simples acaba por nos ajudar numa primeira fase e depois vamos aumentando aqui os diferentes passos. Se calhar no terceiro webinar falamos dos outros, ou outra coisa, que também seja pertinente para trazer aqui para cima da mesa. Mas acima de tudo, é muito engraçado percebermos aqui que o Japão oferece estes sistemas, não é? Que são conceitos que não nos vão subcarregar, e que, de certa forma, elas são chamadas como as filosofias japonesas da vida para uma melhor produtividade, para uma melhoria contínua. Isto também já é aplicado nas empresas. Estes termos, pode ser o Ikigai, que é um dos temas que eu não trouxe hoje, mas poderíamos trabalhar o foco, ou outro aspecto. Mas eu trouxe-vos estes três, está bem? Pronto, muito embora eles também estejam associados mais até à cultura Okinawa ou até ao budismo, mas elas funcionam acima de tudo como um sistema que é mais holístico para o bem-estar e é nesse sentido que eu trago aqui estes três termos, está bem? Que nos vão ajudar aqui a passar à ação. E a nossa Érica, entretanto, chegou e espero que consiga aqui entender onde é que estávamos. Numa primeira fase aqui do nosso webinar, Érica, tivemos a ver a importância que o corpo tem, não é? De nós escutarmos o corpo e percebermos o que é que está a faltar a nível da nossa própria química, para então falta-me isto, falta-me serotonina. Então o que é que eu tenho que fazer? Falta-me ocitocina, ok? O que é que eu tenho, como é que eu tenho que trabalhar? Pronto, analisar, olhar, observar-me para depois então conseguir agir. E passarmos agora então a este sistema, a esta estruturação de como é que eu posso fazer e trago-vos aqui esta ideia do Kaizen, que é a filosofia da melhoria contínua e de termos estes tais pequenos micro-hábitos.
Por isso, começarmos com algo pequeno, não é? Que o cérebro nem está a analisar, nem está a ver. E estas grandes mudanças assustam à primeira vista. O cérebro vai fugir, mas uma coisa ridiculamente pequenina, ele nem vai reparar. E quando começamos, o impulso depois faz o resto. Ok? Isto não é truque. Como eu tenho aqui escrito, não é? É quase que a neurociência da nossa alma. Por isso é deixar ir, não é? E deixar fluir que vai tudo correr bem. Por isso, gostaria que, de certa forma, pensassem também qual é que é aquele pequenino passo que queremos dar amanhã. Não precisam de partilhar já, se quiserem partilham, podem escrever, se quiserem. Eu adoro, por exemplo, meditar, mas ao início era difícil. Por isso, se nós queremos meditar, não vamos meditar logo, sei lá, meia hora. Se calhar vamos começar com meditar só a nível da nossa respiração e se calhar não vamos conseguir fazer uma meditação plena logo no início, mas começar, não é? E depois, se queres escrever, se queres escrever uma página inteira, se calhar vamos começar apenas com uma frase simples. Se queremos arrumar, sei lá, o quarto ou a cozinha, vamos começar por uma pequena divisão do armário, da gaveta, daquilo que seja. Uma pequena coisinha pode fazer a diferença, não é? Para depois darmos o passo seguinte. O cérebro pode ter medo dessas tais mudanças, mas com uma pequena coisa ele nem vai reparar. Já têm algum pequeno hábito que estão a tentar implementar? O que é que vão fazer amanhã? Podem ligar o micro se quiserem. Entretanto, a Telma já voltou, caiu. É interessante Eu, pensar aqui nisto. Diz. eu quero voltar ao ginásio. Boa. Érica, também Urgente. quero ir ao ginásio eu. Ai, meu Deus. Hoje de tarde eu vou ao ginásio. Não é amanhã. A Amélia já vai hoje. Espetacular. Não, porque hoje fecha às 8 e amanhã só até ao meio-dia, ou até à 1, acho. Então vou já hoje. É, Vocês percebem o quanto é importante a ação determinada? Uhum, Porque se nós deixamos, por exemplo, a segunda-feira é muito tempo, o uhum. nosso cérebro não vai ser muito disciplinado. Então, é quanto antes para pôr a engrenagem e depois é a persistência que vai determinar. É Uhum. verdade, Uhum, é verdade, é verdade. sim. A preguiça. Tu puseste aqui, portanto, há a preguiça, não é julgamento. Uhum. Ela é compreendida, não é? É É vista de outra compreendida. forma. Na nossa cultura. Nós temos que ter momentos de não fazer nada, porque Uhum, parece que ficar sem fazer nada que é preguiça, não é? Mas é preciso um estar de não fazer nada, porque o corpo precisa, ok, temos que dormir e descansar, mas haver períodos do dia em que estamos para nós, nem que seja estar a desfrutar de 1 minuto ou 2 ou 3 de sol, ou simplesmente ficar ali, que nem há pensamento, porque nós falamos na meditação, e às vezes, quando se fala na meditação, as pessoas ficam assustadas porque, como não estão familiarizadas com isso, faz-lhe confusão, não é? Tudo o que é novidade, as pessoas tendem a estranhar. Mas a meditação pode ser estar no jardim a contemplar as uhum. florinhas a abanarem, o vento, o sol, a natureza, o mar. Isso pode ser um processo meditativo, porque a pessoa está ali, enquanto está ali, é o instante que vale. Por sim. Exatamente. isso que estas habilidades,
por exemplo, com a pintura, ou com a música, ou com o desenho, ou com o crochê, ou com a dança, nós conseguimos também estados de calma, de serenidade, de tranquilidade. Sim. Claro que O sim. ócio é Sim, preciso, né? é A gente preciso precisa o Uhum. ócio. desse Eu tempo de. lembro, eu lembro muitas vezes o meu pai já faleceu, mas ele, um senhor agricultor ligado sempre à agricultura, ele tinha momentos que não fazia nada. Ele simplesmente sentava-se ao fundo das escadas, às vezes parecia que estava a dormitar, mas o que ele estava era a parar simplesmente para retomar as tarefas a seguir. Exato, e estava a contemplar aquele E momento. estava a contemplar, às Uhum. vezes já tarde. Então, nós, com a sociedade como se organizou, deixamos de ter esses tempos. Pode parar aqui E é muito ali importante. nesse negócio aqui que eu não sei o nome. Esses Passarela. momentos meditativos, esses momentos parece que não estamos a fazer nada, mas estamos, porque Sim, estamos a regular o nosso sistema todo. As pode sair nossas aqui pelas. células estão-se a organizar, estão-se a acalmar, estão-se a restabelecer e o nosso sistema rejuvenesce. Sem dúvida. Isso é um excelente exemplo também, Uhum. de pequenos passos que podemos começar a dar. Trago-vos aqui também. Não sei se a Erika queria, entretanto, falar. Eu desliguei o microfone porque estava a falar com mais alguém. Ou até Alma, se querem acrescentar mais alguma coisa, antes de eu passar ao outro sistema, que também vão Susana, gostar de certeza. estava a Pois, lembrar-me a importância, hoje em dia, num mundo com tanto conhecimento, com tanta informação, é muito importante a partilha. É Uhum. muito importante o falarmos, porque quando estamos a falar, nós captamos, e interiorizamos esses insights valiosos. Obrigada. Obrigada, eu. Força, Érica. É, o que eu ia falar é que o estado de contemplação, ele também, a gente precisa também praticar isso, né? E como a Amélia falou, às vezes pode parecer que a pessoa não está fazendo nada. E eu gosto de pensar sobre Salomão, filho do rei Davi, que escreveu Provérbios e que foi o homem mais rico que já existiu. E não, a Bíblia diz que não existirá, não existiu, nem existirá ninguém mais rico que ele. Então ele era um homem próspero em todos os sentidos. É, e ele praticava a contemplação. Ele olhava a natureza e aquilo ativava a criatividade dele para muitas coisas. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa praticar isso também, porque a gente vive num ativismo, é, e que isso pode atrapalhar a nossa criatividade, né? Uhum. Uhum. Porque a gente, a gente tem isso no DNA, né? Essa criatividade. Então a gente não tô falando por mim mesmo, né? Eu acho que aqui tá muito vento, né? Onde eu tô, Nós não mas estamos a ouvir, pelo menos eu não ouço. ah, Está tranquilo. tá bem. Obrigada pela preocupação. Obrigada. Mas não está a Obrigada fazer eu. a interferência. Telma, é verdade. Sim, não concordo com tudo o que disseram. A contemplação, o silêncio, não é? O silêncio também para mim é muito importante. Parar um bocadinho, estar comigo própria e, né, tentar desligar. Às vezes não é fácil tentar nos desligar porque nós estamos sempre a pensar em alguma coisa, não é? Mas hoje já consigo fazer isso facilmente porque já é um treino diário e constante, não é? E eu acho muito, muito bom e muito interessante para mim. Respondendo à questão do que vou começar amanhã, eu vou retomar os meus estudos de inglês. Eu preciso realmente de retomar, porque é muito necessário, não é? Todos nós sabemos. E eu tinha falado consigo, Susana, esta semana, não é? sim.
que tinha uma boa notícia, Uhum. mas pronto, não virou uma boa notícia exatamente por causa de inglês, não é? Era para ir trabalhar para uma fundação em Angola, É o que é? É porque tinha que para ver. o cargo de uma diretora de uma fundação muito boa, Uhum. muito interessante. E eles disseram que eu era a pessoa perfeita, mas que o inglês era a condição sine qua non, não é? Uhum. E Uhum. então não vou por causa disso. Fiquei triste, confesso que fiquei triste, Claro, não é? claro. Mas então eu já comecei ontem, já estive a ver, tive a ver na internet uma Uhum. escala do que eu preciso, de como começar e Uhum. retomar. Então amanhã vou efetivamente sentar e começar a estudar, porque é muito importante. Vocês, com os vossos exemplos, parece que sabiam o que é que eu vos ia trazer a seguir. Qual é que é o outro sistema? Espero que Uhum. gostem também deste. Obrigada pelas partilhas. Então, Já vai a Érica? já Confúcio Ah, dizia, a Érica já vai, a Érica já vai. já Confúcio dizia, o sábio envergonha-se dos seus defeitos, não se envergonha de os corrigir. Isto tem a ver com a arte de reparar a cerâmica com o ouro, que eu provavelmente vou dizer erradamente, não é? Porque não estou habituada a falar japonês. Interessante. Que é o kintsugi, digo eu, não sei se é assim que se diz. Mas efetivamente, se nós analisarmos isto desta forma, remete-nos também para aquilo que vocês acabaram de referir como exemplos. Já viram? Porquê? Porque a vergonha está a virar ouro. Estão a ver? É a arte de reparar a cerâmica partida com o ouro, a peça fica mais Mais valiosa depois de valiosa. partida. Não, pois não. Apesar de estar partida. Por estar partida. Ou seja, nós não temos que nos envergonhar dos defeitos. Mas, se calhar, e faz sentido aquilo que já Confúcio dizia, não é? Não se envergonha de corrigir aquele defeito. E é isso que eles fazem nesta peça de arte. Estão a ver? É lindíssimo isto, não é? Pelo menos eu vejo assim, não é? Não há mal em sentirmos vergonha de onde estamos. A Telma acabou agora de partilhar connosco esta situação, não é? Que não ficou naquele lugar, naquele emprego. O mal é ficar aí, parada. Se aquele defeito, se aquela falha, se aquele erro de eu não saber o inglês, por exemplo, não é? Pegando aqui no exemplo da Telma, isso não vai ser o fim, vai ser o quê? O início. Não é? Ela acabou de dizer que vai ser o início. Ela começou logo a pensar, já estive a ver o que é que vai fazer. E ela disse que vai começar amanhã, não é? Que é o primeiro passo que ela vai dar. Por isso é a matéria-prima, ou seja, é o meu ouro bruto. Pois. Ou seja, o quinto Shugi está-nos a ensinar que aquilo que partiu, aquilo que se partiu em nós, por algum motivo, não é? Vai fazer com que nós agora consigamos tornar isso em algo ainda mais valioso. Aquilo é que vai ser o nosso ouro. Tal como naquela peça, estão a ver? Não mais perfeito, mais valioso. E por isso, nós também, não é? O que se partiu agora vai ser o nosso ouro. E vamos deixar de ter vergonha. E vamos começar a corrigir devagar e sem pressa. Pois. É isso mesmo. O que eu posso dizer aqui? Ahm, Às vezes aquilo que mais nos custa ou que nós temos mais dificuldade é aquilo que precisamos de fazer. Uhum. Durante algum tempo, eu entretia o meu pensamento que não podia fazer porque não sabia inglês. E houve um dia que chegou à consciência e disse: porque tu não sabes inglês, é isso mesmo que tu vais fazer. E não foi ir aprender um curso de inglês, foi simplesmente estudar aquilo que tinha que estudar e tinha que ser em inglês. Pois. E o processo dá-se quando nós pomos esta decisão em nós. Nós mudamos a nossa forma, seja no que seja, quando nós pomos estas intenções.
Outra coisa que eu queria dizer, e eu não tinha consciência disto, embora já soubesse, eu não desenho nem pinto há muito tempo e foi uma forma simples que chegou. E durante quase um ano eu só desenhava com o mesmo lápis. Uhum. Não gostava de usar borracha nem. Bom, quando comecei a pintar, rapidamente deixei o lápis e comecei a usar caneta. E quando comecei a pintar, e para nem dar hipótese de que os traços não eram perfeitos, eu faço contornos com tinta dourada. E Uhum. não há muito tempo que começo a mostrar os desenhos, ou as pessoas tocarem as pinturas. E um senhor que, o primeiro que ficou com os meus desenhos, ele interessou-se por esses que têm esses supostos contornos não bem definidos que estão dourado. Então, Uhum. imaginem como este exemplo, ou esta sabedoria que a Susana nos traz, como ele pode ser aplicado em vários contextos. Pois. Vamos pôr ouro em várias partes da nossa vida que precisam de ser É bonito. puxadas, não é? É, então não é? Sim. A ideia aqui é mesmo remetermos-nos para nós, não é? E conseguirmos fazer este tal silêncio que nós também estávamos a falar anteriormente e perceber efetivamente que é aqui que está o foco, não é? Foco em Então, solução. exatamente. E Hum, depois eu juntei aqui o outro dos sistemas, o ABI-SABI, porque tem a ver com esta questão também, que é a aceitação da nossa imperfeição e a beleza desta transitoriedade. Não é? Quantas vezes é que nós já deixámos de fazer alguma coisa porque queríamos fazer perfeito? Olha, sim, eu tenho N exemplos, posso ficar aqui o resto da manhã a falar, e eu acredito que vocês sim. também devem ter alguns. Não é? Por Sim. isso eu acho que estes três que eu escolhi para trazer têm muito a ver com isto da ação, porque os outros, como eu disse logo no início, é o Ikigai, é o foco, ou seja, são outros aspectos que também nos transportam para a ação, mas estes três acho que são mesmo muito valiosos e queria trazer aqui para a conversa, porque, acima de tudo, imperfeito todos nós somos, não é? Não podemos é paralisar, não é? É a Exatamente. beleza do imperfeito, do Uhum. temporário, daquilo que não está acabado. Muita gente não começa nada, porque tem medo Uhum. de não conseguir ou de não fazer perfeito. Ainda nem começou, já está com Exato, medo que não consegue. exatamente, Nem se exatamente, permite fazer. exatamente. Ah, a Susana, Eu também, eu lembrar já, eu já aqui. fiz, desculpa, Amela, deixa-me só terminar isto. Eu já fiz tanta coisa de não ter feito, ou seja, eu não fiz e pior, o que é que aconteceu? Fiquei pior. Porquê? Porque Ah, era muito ruído à minha volta, muita atrapalhice, falhas cada vez maiores, não é? Porque depois os pensamentos alimentam outros pensamentos, não é? Mas a vida é assim mesmo, não é? A perfeição vai-nos paralisar, o movimento vai-nos transformar. E isto é maravilhoso, não é? O que é que nós ainda não começamos, por querer fazer tão perfeito? Deixo-vos aqui isto para pensarem, não é? Feito imperfeitamente, continua a ser o melhor do que nunca ter começado. não fazer. E a Exato. Amélia diz muitas vezes isto: mais vale feito do que perfeito, não é, Amélia? Eu ia, no fundo, completar aqui que, e já de alguma forma o dissemos lá atrás, uma mente calma, serena e tranquila consegue agarrar as ideias. Uhum, Porque o mais difícil em todos nós não é ter ideias, porque nós até temos as ideias. A questão é agarrá-las e segurá-las e tomar a decisão de as fazer. uhum, Porque na turbulência do dia a dia, além de termos este paradigma, não é? De ser, tem que ser perfeito, temos que ter as condições, temos que ver as leis, temos que ver não é? Temos uma carga muito burocrática que nos Sim. impede logo à partida, chega a ideia e a gente dissipa. Por exemplo, se eu, quando veio a ideia de fazer o primeiro desenho,
Uhum. tivesse pensado, não tens que ir para uma escola a aprender desenho, eu já não fazia. Claro. Pois. Então, lembro-me perfeitamente do momento em que aquilo aconteceu. Se abrissem a porta, dissipava-se aquela questão. Então, agarrar a ideia e decidir e conectar connosco é a forma de darmos seguimento. E sem pensar se é perfeito, se há condições, se não há. Depois tudo se vai encarregar de seguir. Uhum. Quantas pessoas conhecemos que da forma simples elas conseguem? Então, porque elas agarram as ideias. Verdade, Sem dúvida. é verdade. Telma, quando nos conhecemos, falámos sobre isto. Estão agora a lembrar disso, Sim, sim, não sim, foi? sim. Foi. A Foi, importância de fazeres o que gostas tanto e não estavas a avançar porque, eu não vou conseguir e depois estava maravilhoso. Lembras, é Telma? verdade, é verdade. E foi por causa de si, Susana, que eu comecei realmente só para a Amélia perceber um bocado o contexto. Uhum, A Amélia, tive a ideia, comecei a escrever há uns anos, eu sou angolana, não é? uhum. E então tenho a minha menina marota que vocês viram, adora as princesas. Então a princesa Elsa, ela adora, não é? E a última vez que ela se vestiu de princesa Elsa, antes de eu começar a escrever, eu olhei para ela e estava tão estranha, não é? Minha filha preta, com uma peruca loira e o vestido de princesa lá do castelo, não é? Eu achei que estava completamente descontextualizada de- de- da realidade dela. Eu disse, não, por que que não há livros nossos de princesas também negras, não é? E comecei então a escrever uma saga de livros de princesas, Uhum. Maravilhoso. livros infantis então para as nossas crianças. E estava sempre a, como é que eu posso dizer, a procrastinar, como dizem os brasileiros, Uhum. a entrar nas redes sociais e começar a divulgar, porque hoje em dia as redes sociais são tudo, não é? E a Susana lá falou, eu fiz o meu primeiro vídeo hoje, pus lá no YouTube e não sei o que. Eu disse, eu tenho que começar. E no mesmo dia, quando acabei a formação com a Susana, eu fui me arranjar direitinho e fui fazer o primeiro vídeo e estou já há mais de um mês, não é? Que tenho feito os posts quase diariamente, né? E é interessante porque realmente hoje em dia, até para se vender livros, nós temos que ter uma audiência, não é? Pessoas interessadas para amanhã comprarem um livro quando for editado. Ainda não está nada, não tenho editor ainda ando aqui na luta com as editoras, mas estou a criar uma audiência. Isso só aconteceu por causa da Susana, que falou que fez o seu primeiro vídeo e tal. Eu disse, então vou começar também. Por isso é Telma, e sempre porque muito nos bom. conhecemos naquele dia, naquela Sim, formação que fizemos sim, juntas, sim, não sim, é? Em que eu, por sim, acaso, era a sim, formadora, mas eu podia ser sim, a formanda, sim, não sim, é? sim. E a É colega verdade. do lado, o que Pois. interessa, efetivamente, foi a conversa tinha que surgir. E isso Uhum. foi o primeiro passo para ti, como tinha sido para mim, e eu estava apenas a partilhar. Isso foi fantástico, porque depois a Telma quis falar comigo, Amélia, e foi muito giro que depois ela dizia: Susana, estava a dar tanta força com isto. E eu, foi lindo, foi E mesmo Telma, mágico, não tu foi? Foi sabes mesmo que mágico. num mundo em que há tanto já de informação e conhecimento disponível, Uhum, o segredo é encontrar formas simples de fazer. uhum. E o que eu te posso dizer, estou aqui convosco, decidi que estava convosco. eh, o que tu tens para fazer pode ser muito rápido, quase numa semana tu podes fazer isso. Não tens É que verdade, esperar. é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E ela Se já tu tem tanta estás ao coisa pé de feita, Amélia. alguém que já publicou livros, é só um passinho para tu fazeres. E É. às vezes o demorado é nós estarmos ao pé de, termos. Por isso que quando nos aproximamos e quando estamos, infinitas possibilidades se abrem. É verdade. Temos é que estar em movimento e nunca parados. Uhum, É, Sim, uhum. é, sim. E as coisas tendem a ser muito simples. é Por verdade. isso, se tens esse gosto de publicar, eu posso te dizer que tu fazes isso muito rápido.
E ela Boa, já tem tanta coisa compreensão. feita, Amélia. Ela já tem as Sim, personagens, já tem tanta coisa sim. escrita, já Então, tem tantas pessoas que lhe dão ideias, não é? Já. sim. Já tenho 2 Ela, livros prontos, ela já tem coisas terminados. prontas, já tem os desenhos, ela Já, já tem coisas magníficas. Então, já, já. se tu queres, eu posso te dizer como podes fazer simples. Ai, diga. Sim, muito simples. Nós agora vamos pegar nisto que estamos a conversar e vamos pôr a mão na massa, está bem? Então, Sim, sim. vamos sujar as nossas mãos. Então, imaginem, uma flor está murcha, mas ela é a mesma bonita, não é? Ou uma parede Uhum, antiga que tem as marcas do tempo. sim. Imaginem isso. Quem é que nunca planeou um caderno novo, um livro, todo perfeitinho? Isto estávamos a falar, estão a ver? E depois errou logo na primeira página e desistiu, certo? Quantas pessoas não Quantas? chegam sequer a dizer que já têm o livro completo, ou que dizem que têm o livro completo, mas está em gavetas? Uhum, Quantas, quantas, quantas? É verdade, é exatamente. verdade. Sim. Por isso é que eu agora vou desafiar-vos a passarmos à ação do que é que vamos fazer amanhã. Então, três perguntas simples, está bem? Para vocês. Também vou escrever. Então, o que é que eu deixei de fazer por mim que antes me fazia bem? O que é que eu diria a esta nova forma de ver as coisas, a esta nova versão, a esta nova pessoa, depois de eu ter estado aqui a conversar sobre isto, ou a pensar um pouco mais sobre isto? E também, qual é que é a coisa mais pequena que eu vou fazer amanhã, que foi aquilo que também já falámos, não é? Mas escrevermos agora, como se ninguém tivesse a ler, ou como se ninguém fosse ler, porque ninguém vai ler, só se vocês quiserem partilhar, não é? E eu tenho todo o gosto em A ouvir. segunda questão, não apanhei a segunda, Susana. A primeira é o que deixei de fazer por mim que antes Sim. fazia bem, não Não é? não conseguem ver a minha partilha? Conseguimos, Ah, eu está já aí vi. partilhado. Ok, ok. Ok. Mas é, o que é que eu diria à minha nova versão? À versão mais nova de mim. Ah, sim. Agora estou a ver. Vamos fazer as três? Queres, queres pôr música? Eu Ou ia seja, perguntar se vocês querem música ou podemos fazer em silêncio, como é que preferem? como for fácil para ti, Susana, eu já estou aqui a fazer. Eu também já estou a pensar, por isso já não precisava de música, mas se quiserem eu ponho. Quem cala consente quer dizer que querem, E né? quem está lá em casa, que está a É isso? ouvir, pode também fazer. Sim, foi isso que eu Ou disse. mesmo que volte a ouvir mais tarde. Uhum. Vou por aqui. Vou só passar aqui o anúncio. Confirmem-me só se estão a ouvir agora. Estamos. Sim, sim. Obrigada.
conseguiram escrever? Sim, Podemos avançar ou querem partilhar? eu posso partilhar, não me Então, importa. força. Hum. A primeira pergunta que deixei de fazer por mim, que antes me fazia bem. Ler, eu quase não tenho lido, não é? E nós inventamos, às vezes, que não temos tempo para fazer as coisas que nós gostamos, mas a verdade não é falta de tempo, não é? Uhum. O que me diria a versão mais nova de mim? Continua, sem dúvida, continua, não pares. Porque parar é morrer, como se diz, né? Uhum. Terceira, qual é a coisa mais pequena que vou fazer amanhã? 5 minutos de estudo de inglês. É só. Que bonito! A sério, é mesmo possível. Tão bom ouvir isso. Obrigada. Uhum. Eu também vou começar mais um. Eu tenho-me desafiado quase diariamente. Tem que ser. A gratidão tem estado agora presente na minha vida, diariamente e vou continuar, mas há outra que eu vou fazer, porque como eu sempre gostei bastante de fazer yoga, vou começar a fazer mais alongamentos, Uhum. logo de manhã. As caminhadas já comecei a incorporar. Boa. E o que eu já digo à minha nova versão é que segue em frente e não sejas tão cruel contigo própria e tão perfeccionista. E o que é que eu desejo deixar, não é? A primeira, o que é que eu vou começar a fazer é cuidar mesmo de mim, não é? A embelezar-me, digamos. É Não importante sei, não é também. bem assim, não era bem isso, mas pronto, qualquer coisa assim que mostre que eu continuo a gostar de mim como sempre gostei e não, Sim. e estou tranquila com isso. Como sempre tive, mas se calhar de uma forma diferente, olhar mais e cuidar mais de mim, ser mais Uhum. saudável, pronto, também comecei a deixar de fumar há um tempo atrás, Uau, por isso, boa. ou seja, isto é tudo um processo que me leva a dizer cuida mais de ti. Sim. Boa, boa. Eu já há Isso é bocado ótimo. estava a dizer de o fazer e o ter e o ser. Quando eu tinha 47 anos, veio uma ideia de aprender violoncelo, porque na altura a consciência que me veio é que eu tinha que estar mais realmente comigo. Já tinha quase passado metade da minha vida, então eu tinha que estar mais comigo. E o que deixei de fazer por mim que antes me fazia bem. Uhum, Eu lembrei aqui o violoncelo, porque é uma coisa. Ainda hoje de manhã eu estava a tomar o pequeno almoço e estava a lembrar que eu tenho que retomar o violoncelo. Parei aqui há algum tempo, porque é algo divinal que eu faço e que venho a aprender desde os 47 anos. E tenho esta consciência de, sobretudo de há 6 anos para cá, o quanto é importante trabalharmos em nós e o quanto é importante quando chega a ideia e agarrar a ideia e fazer. Sim, Porque levamos quase uma vida em prol dos outros e em prol de se parece bem ou não, se é para fazer ou é não, verdade. e adiávamos, adiávamos. Então agora é ouvir muito esta parte de nós, onde estão as nossas faculdades mentais, ouvir a nossa intuição, que é realmente a parte mais sábia de nós. uhum. E nós sabemos quando chega a ideia, nós sabemos. Então agarrar essas ideias. Por isso, quase todos os dias eu agarro ideias. Bom, Uhum. que bom. Isso é maravilhoso. Estou muito contente de estar aqui convosco. Estamos contentes de estar aqui, Ainda Elisa. bem. É verdade. Mas a Eu tenho Amélia aqui. ficou de dizer, ficou de me dar umas E dicas. vai dar, Sim, e Telma. depois podemos, a Susana, ou temos um momento para isso, sim, ou no Sim, Está fim. bem, está sim, bem. sim, Telma. Tranquilo, tranquilo. Vamos fazer isso. Isso vai acontecer. Eu avisei-te. Uhum. Que bom, que bom. Tenho aqui esta minha versão do Carpe Diem, não é? Até porque eu sou sempre muito acelerada. Para quem me conhece sabe isso. E eu sem dúvida que agora já estou a ter esta perspectiva,
diferente, e preciso mesmo de serenar e estar mais calma. E isso acaba por coincidir exatamente com aquilo que também é mais verdadeiro em mim. Ao fim e ao cabo, ou seja, é algo que eu ando a fugir, porque eu ando sempre com pressa. Estão a ver esta dualidade? Por isso aqui eu apanho, eu colho o dia com presença. Eu estou sempre a dizer, nós às vezes precisamos estar mais presentes. Por isso é isto mesmo. Então eu dei esta É. nova versão desta célebre frase do Carpe Diem. Por isso eu colho o dia com presença e não com pressa. É um passo pequeno de cada vez. É eu olhar também à minha volta, não é? Eu sentir, é eu cheirar, é eu estar, deixar de ter esta pressa. E eu acho que estes nossos momentos juntos, ahm, seja aqui, online, seja momentos connosco próprios, seja aquilo que nós decidirmos fazer que nos faz bem, vocês, a vossa escrita, não é? Eu também escrevo, mas não escrevo como vós, cada um tem o seu estilo, não é? Há pessoas que escrevem para dar aos outros numa perspectiva de lançar um livro, outras que escrevem para ensinar, outras que pintam, só porque gostam e se sentem bem, para a sua realização. Portanto, e era aqui que eu também queria, de certa forma, agarrar, tudo aquilo que nós falámos nesta nossa manhã e partilhar convosco. Muito bem. Queria Obrigada. deixar também, se aceitarem, um Uma luz que não momento se agora, apaga. Há um livro com este nome, Uma Luz que Não Se Apaga. e então eu decidi fazer o quê? Um pequeno convite para vocês de diferente, ok? Eu não vou, se calhar, pedir para vocês fecharem os olhos, só se vocês quiserem. E seguirem a minha voz. Quiserem, fechem os olhos, se não quiserem, não fecham os olhos. Olham pelo menos para outro ponto que não seja o ecrã, está bem? Para uma parede, para uma janela, ah, para o nada, para o tudo, mas só não estarem agarradas aqui, ao ecrã, e não estarem aqui agarrados ao ecrã. E então eu agradecia que se juntassem a mim neste instante. Eu vou pôr aqui então a música e vou conversar um pouco convosco. Lembras-te de uma vez em que estiveste mal, mesmo mal? Eu não vou pedir para recordares o que é que foi. Eu só vou pedir para sentires que sobreviveste, que estás aqui e que isso já é muito. Agora, é como se não tivesses de agradar a ninguém. Agora, não respires para relaxar. Respira para ocupar o espaço que é teu. Há uma coisa que o teu corpo sabe e a tua mente insiste em esquecer. O corpo sabe que tu mereces.
não porque fizeste por isso. Mereces porque tu és. Ponto. Vamos viver, não sobreviver. Imagina que tens uma mão pousada no teu peito. É a tua mão. Não estás sozinho nem sozinha, mas neste momento és só tu. Pensa na ação que escreveste há instantes, naquela pequena ação. Não é uma tarefa. É como se fosse um carrinho e até um carinho. É a tua mão a dizer que se lembra de ti. Ninguém vai fazer por ti. Tu podes fazer por ti. Não vais fazer tudo, vais fazer isso, né? E depois, só mais uma vez, eu não te peço só para acreditares em ti, eu peço para experimentares. Eu peço para confiares. Como quem põe o pé na água, sem saber se ela está fria. Depois o corpo é que vai decidir. Agora, antes de voltar, repete para ti uma palavra que precises de ouvir. Pode ser calma, pode ser força, pode ser descansa, ou pode ser chega, só tu é que sabes. Inspira. Se tiveres os olhos fechados, abre os olhos. E já estão aqui de volta quando quiserem. Estás de volta. A tua luz que havia dentro de ti não se apagou. Estava baixinha, estava cheia. Amanhã, logo vês. Eu espero efetivamente que tenham gostado deste pequeno momento tão bom, tão rico para mim, pelo menos. Muito bom, muito interessante. Obrigada, eu- Susana. E eu Isso é queria, bom. para fecharmos então aqui a nossa manhã, perceber como é que vocês se estão a sentir e como é que vão fazer então, até porque percebemos que o corpo acredita, não é?
estas pequenas ações que vão mudar a nossa química cá dentro, esta preguiça que já não é fracasso, pois não, que é um sistema, e ouvimos falar nestes três sistemas, Sim, que é uma ação para amanhã, sem julgar, é a minha ação, é a tua ação, é a nossa ação. E eu quero vos agradecer mesmo, estou muito contente e muito grata por vocês terem estado aqui, por também terem partilhado e se terem mostrado, porque este espaço é nosso e eu só abri a porta. E eu tenho estado a obrigada. criar, eu tenho estado a criar, não é, estes materiais, workshops, as mentorias. Eu vou colocar aqui no chat, os meus contactos e por isso é olharem para quando fizer sentido para vós. Ahm, mas acima de tudo, estarem aqui comigo no dia a dia, nas nossas conversas, nestes webinars, é maravilhoso. E quando fizer sentido para vós, hum, conversarmos, em privado, podemos fazê-lo, trocar um e-mail, podemos fazê-lo, telefonar, podemos fazê-lo, está bem? Ok. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Susana, foi um prazer passar aqui esta hora e meia contigo e são, é um prazer mesmo, muito agradável quando se trata do desenvolvimento das pessoas, de trazer mais consciência, mais bem-estar, mais felicidade. Acho que é o melhor que podemos todos fazer. É verdade. Obrigada. A tua pequenina está aí contigo, Telma? Não, eu tive que Já sair não? de lá. Eu tive que sair de lá, porque senão eu não estava minimamente concentrada. Deixei ver, ela não vê televisão a essa hora, mas deixei-lhe um bocado na televisão para. Uhum. E assim conseguiste estar presente no agora, Sim, não foi? sim, sim, sim. Uhum. Porque Eu também senão. estive aqui convosco. Foi mesmo muito bom. Estou muito feliz. E queria desafiar-vos então para fecharmos aqui a 1, 2, 3 e dizíamos Bet on Happiness, aposta na felicidade e fechávamos aqui a nossa sessão, a nossa manhã. O que é que acham? Acho Sim, sim. bem. Aceitam? Então não é para amanhã, é para agora, né? Ok, É. então bora lá. Então vá. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Três. Bet on Bet on Happiness, happiness. aposta na Aposta na felicidade. felicidade. Aposta Sim? na felicidade. Boa. Parabéns, Susana. Muito Obrigada, bom. obrigada. Muito Muito obrigada. gosto, Telma, de Obrigada. estar aqui convosco. E Igualmente, quem está igualmente. lá, que vai ouvir, espero que desfrutam desta sessão que valeu a pena. Foi E muito podem sempre interessante. ouvir, porque vai ficar no ar, já está na internet, a internet é do mundo e nós somos E nós também do somos do mundo. mundo. Exato. Vamos voar então. Um beijinho grande, obrigada. Beijinho, Um adeus. abraço. Deus, adeus.